Glória a Deus, igreja. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Culto de ceia, maravilhoso. Semana passada tivemos os nossos cultos de aniversário da igreja e hoje nós temos o nosso culto de ceia. E eu quero convidar você, nós vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículos 10 e 11 somente. Embora eu vá ler apenas esses dois versículos, eu estarei lendo outros versículos no transcorrer da ministração, para falar sobre toda a história que envolve, vamos dizer assim, aquilo que eu estarei lendo apenas nesses dois versículos. Mas tem muita coisa, né, que eu preciso relatar, e eu vou estar lendo, ou eu vou estar citando outros versículos que antecedem, vamos dizer assim, esse capítulo 4, para que os irmãos possam estar entendendo toda a história. E nós vamos ter o desafio hoje de encontrar Jesus no Velho Testamento, né? Então é possível encontrar Jesus no Velho Testamento? Vamos encontrar, né? Então hoje é culto de ceia e nós não poderíamos também deixar de falar do nosso Salvador. Então, 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Hófni e Finéias, morreram. Então nós vamos ler aqui apenas esses dois versículos, mas como eu disse para os irmãos, a gente vai estar discorrendo, né, no capítulo 2, no capítulo 1, no capítulo 3 também, para estarmos falando, vamos dizer assim, de todo o contexto daquilo que Deus colocou no nosso coração, para estarmos trabalhando nessa noite com os irmãos dentro dessa palavra. E geralmente nós pregadores, a gente fica pensando assim, né, como começar um sermão? Como fazer uma introdução que a gente consiga captar a atenção das pessoas? Como fazer uma introdução que seja envolvente? Como fazer uma introdução de um sermão que seja cativante, que traga a atenção das pessoas para aquilo que a gente quer dizer? Bom, eu teria 3 situações aqui que eu poderia explorar muito bem para começar esse sermão. Por exemplo, eu poderia falar sobre a derrota de Israel para os filisteus aqui nesse contexto, seria uma maneira. Eu também poderia falar sobre Hófni e Finéias, que são os sacerdotes, filhos do sacerdote Eli, sobre quem eu vou estar discorrendo na maior parte do texto, ou na maior parte da pregação. Mas eu quero falar sobre uma terceira situação que me chama muito a atenção aqui, que é a arca de Deus. A arca de Deus. A arca do tabernáculo de Deus. A arca, irmãos, era o utensílio mais importante dentro de todo o contexto do tabernáculo que Deus entregou para Moisés construir, para que ali ele fosse adorado. Então todos os utensílios que haviam ali, principalmente dentro do lugar santo e do lugar santíssimo, onde ficava somente a arca, todos esses utensílios, esses elementos, eles foram produzidos obedecendo uma dualidade que existia para representar a fusão, a conexão ou a junção da vida de Deus com a vida do homem. E isso fica claro e evidente quando nós olhamos para o candelabro, quando nós olhamos para a mesa da preposição, quando nós olhamos para o altar de ouro, quando nós olhamos para a arca de Deus, que é, vamos dizer assim, um elemento que nós vamos trabalhar aqui, porque todos esses elementos, eles foram feitos de madeira de acácia e revestidos com ouro, né? Então havia ali um simbolismo da junção da vida humana com a vida de Deus. E a madeira de acácia, por exemplo, ela era uma madeira muito torta, era uma madeira assim difícil de ser aplanada, cheia de nós, uma madeira assim muito cheia de imperfeições, mas ela foi escolhida para ser a madeira que estaria presente em todos esses elementos. E falando da arca, né, da aliança, ela era feita de madeira de acácia, mas ela era revestida de ouro, de modo que quando as pessoas
olhavam para a arca, elas não viam a imperfeição ou as imperfeições da madeira, elas viam o ouro. Então a madeira de acácia, como uma planta que nasce da terra, ela representa o que? A vida do homem, ela representa a vida do ser humano, e o ouro representa o que? A vida de Deus. Então quando Moisés recebeu a ordem de fazer esses elementos da maneira como foi ordenado, em que a madeira de acácia seria revestida pelo ouro, aqui Deus já está passando a ideia de que Ele não trabalha sozinho, Ele sempre quer trabalhar em parceria com o ser humano. Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele prefere trabalhar em parceria. Então a madeira de acácia com ouro representa a fusão ou a junção da vida de Deus com a vida do homem, para que a obra de Deus seja realizada. Então quando nós olhamos para a arca, nós temos uma mensagem, irmãos, e a mensagem é que a vida humana, ela é coberta pela vida de Deus, de modo que toda a imperfeição humana, ela some, ela desaparece para dar lugar à perfeição da vida de Deus. Então quando nós olhamos para nós, dentro do nosso contexto cristão, como servos de Deus, como filhos de Deus, irmãos, como pessoas chamadas para servir a Deus, o que tem que aparecer em nós é a vida de Deus, é a glória de Deus. Então quando eu e você olhamos para a nossa existência hoje em Cristo, nós temos que entender que em Cristo nós fomos revestidos da vida de Deus, porque sobre nós está o ouro da graça de Cristo Jesus, de modo que as nossas imperfeições foram cobertas pela perfeição de Jesus. Amém, igreja? Então nós que estamos aqui hoje, precisamos olhar para a arca de uma maneira assim muito especial, porque a arca representava a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Então as vitórias muitas vezes que Deus tinha, elas vinham muitas vezes quando o povo de Deus carregava a arca. Por exemplo, quando o povo teve que atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida, eles colocaram primeiro o que? A arca na frente, e aí com a arca indo à frente do povo, as águas do Jordão se abriram. Por quê? Porque a arca de Deus estava indo à frente do povo, a presença de Deus estava ali, garantindo vitória, garantindo que as barreiras fossem tiradas do caminho, garantindo que aonde não havia caminho, um caminho fosse aberto, garantindo a condição para que o povo caminhasse. Ou seja, a presença de Deus representava a ajuda de Deus para que o povo de Deus vencesse, para que o povo de Deus avançasse. Trazendo a arca para o contexto do tabernáculo, ela ficava ali no lugar santíssimo, e somente uma vez por ano o sumo sacerdote, ele entrava lá naquele local, no lugar santíssimo, com um sininho no pé, porque se ele entrasse lá em pecado ou impuro, ele não sairia de lá, ele só entraria, mas ele sairia puxado, porque ele morreria fulminado diante da glória de Deus que estava sobre a arca. Então a arca, ela era um elemento muito, mas muito respeitado, era um elemento essencial e fundamental aos olhos de todo o povo de Deus. Todos ali sabiam a grandeza, da importância e do valor da arca de Deus, em todo o contexto da fé que eles exerciam no Deus Todo-Poderoso. E quando a gente vem agora para o contexto do capítulo 4, o que está acontecendo aqui? Nós vemos 2 versículos que falam do momento em que o povo de Deus, o povo de Israel, está lutando contra os filisteus, e era exatamente isso que estava acontecendo, queridos. Então os filisteus se levantam contra o povo de Deus, e eles então, o exército de Israel vai a campo para batalhar contra eles. Na primeira investida, 4.000 israelitas são mortos. Aí eles param e falam: opa, peraí, estão perdendo batalha, o que está acontecendo? Onde é que está o erro? Onde é que está a falha? Aonde é que nós estamos falhando? Porque é assim na nossa vida, né, irmãos? Quando a gente começa a ter derrota, a gente para avaliar os nossos caminhos. Quando a gente começa a colher situações negativas, a gente para avaliar o que pode estar de errado na nossa vida. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles
começaram a avaliar. Vou ligar o ar aqui, irmãos, porque eu estou suando, né? Eu não sei vocês, mas eu estou, não sei se é porque eu estou de terno aqui hoje, mas eu estou suando e suando muito. E o que acontece? Eles começaram a ter derrota, eles tiveram derrota, né? E eles pararam para pensar sobre o que poderia estar acontecendo naquele momento. Aí os anciãos se reuniram, e aí um dos anciãos falou: peraí, já sei o que está acontecendo, a arca, nós precisamos trazer a arca, nós não estamos vencendo, porque a arca não está aqui. Aí o que eles fizeram? Mandaram um mensageiro ir lá no templo, e aí Hófni e Finéias, os filhos de Eli, que eram sacerdotes em exercício também, pegaram a arca e trouxeram a arca da aliança, então, para o lugar da batalha. Irmãos, e quando aquela arca chegou lá, eles se alegraram, eles pularam, eles gritaram, houve muito barulho, mas muito barulho mesmo, mas somente barulho, porque com a arca e tudo, eles foram derrotados. Com a arca e tudo, 30.000 homens de Israel que se levantaram em batalha foram derrotados, porque havia barulho e somente barulho. Eu quero dizer para você, igreja que está aqui nessa noite, nós, como povo de Deus, não podemos basear a nossa espiritualidade em barulho. Nós muitas vezes temos que parar de querer viver vitórias com Deus ou servir a Deus com base apenas em barulho. O barulho de uma pregação eloquente, o barulho de hinos e cânticos de louvor bem desenvolvidos, bem entoados, o barulho de uma oração muitas vezes fervorosa, né? Mas muitas vezes sem o conteúdo necessário por trás, que traz a esse barulho uma consistência verdadeiramente espiritual. A arca de Deus, irmãos, ela não resolveu a situação, porque muitas vezes aquilo que é criado para atrair a presença de Deus perde o seu poder quando aqueles que estão servindo a Deus não estão vivendo em conexão com a vontade de Deus, não estão vivendo verdadeiramente comprometidos com o Senhor, com a sua vontade, com os seus princípios, com os seus valores. Mas pastor, por que perdeu? Tinha defeito na arca? Não, irmãos, a arca estava perfeitinha, não tinha defeito nenhum na arca. O defeito não estava na arca, o defeito estava na vida de quem estava carregando a arca. Fala para o seu irmão, e muitas vezes o defeito está em nós. Muitas vezes o defeito está na gente. Irmãos, diz a palavra de Deus que o povo fez um barulho, mas não passou de barulho. Eu quero perguntar para você, querido, uma lata vazia e uma lata cheia de arroz, qual faz mais barulho? A vazia, né? Só que a vazia, ela não tem nada para oferecer, você concorda comigo? A não ser barulho. Mas a lata de arroz, ela tem alimento, ela tem algo que vai te nutrir, ela tem algo que vai te sustentar, porque ela tem conteúdo. E nós precisamos, irmãos, como povo de Deus, avaliar hoje como está o nosso conteúdo e não como está o nosso barulho, né? Então havia muito barulho, mas não havia o conteúdo que Deus precisava para dar a vitória ao seu povo. E é interessante que eram 2 levitas que estavam ali carregando a arca, e eles não somente presenciaram a derrota, mas eles também foram mortos, eles morreram. Diz a palavra de Deus, diz o texto no versículo 11 do capítulo 4, que Hófni e Finéias morreram no campo de batalha carregando a arca de Deus, carregando a arca de Deus. Irmãos, quando Jesus nasceu no ventre de Maria, ele representa aquela madeira de acácia, né? Aquela madeira de acácia que nasceu revestido da natureza humana, mas debaixo da unção do agir do Espírito Santo, ou seja, debaixo do ouro do céu. Então Jesus, ele é a perfeita fusão da vida humana com a vida divina. Ele é a perfeita fusão da vida do homem com a vida de Deus sem pecado.
E quando nós pensamos, irmãos, na arca, que era essa fusão do divino com o humano, que era a fusão da vida de Deus com a vida do homem, e quando hoje nós pensamos em Jesus como sendo a revelação suprema da perfeita fusão da vida de Deus com a vida humana, nós precisamos entender que em Cristo nós estamos carregando a arca de Deus, que é Cristo na nossa vida. Cristo representa a arca sobre a qual está o sangue inocente, porque quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o sangue inocente era derramado sobre a arca. Então a arca representa aquele que carrega o sangue inocente. O sangue inocente que perdoa pecados é o sangue de Jesus. A arca representa a presença vitoriosa de Deus que vai à frente do seu povo para dar vitória ao seu povo, para abrir caminho, para remover barreiras, para remover impedimentos, para dar a condição do povo caminhar. E Cristo, Ele é tudo isso na nossa vida e muito mais. A presença de Jesus nos faz vencer. A presença de Jesus nos faz triunfar em situações que nós jamais triunfaríamos. Mas triunfamos por quê? Porque a presença dele é vitoriosa. Porque a presença dele transforma as circunstâncias. Porque a presença dele remove aquilo que nós não poderíamos remover do nosso caminho. Então nós que estamos aqui, hoje somos sacerdotes de Deus, que carregamos a arca de Deus, que é a presença de Jesus na nossa vida. Porque Cristo, Ele veio para ser a presença de Deus, comigo e com você todos os dias da nossa vida. Tanto é que Ele foi chamado de Emanuel. O que significa Emanuel, irmãos? Deus conosco. Eu quero dizer para você, querido, em Cristo, Deus é com você todos os dias. Em Cristo, Deus é conosco todos os dias. Em Cristo nós estamos carregando uma arca de aliança com Deus, uma arca de aliança feita no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas nós não podemos, como Hófni e Finéias, correr o risco de morrer carregando a arca. O que aconteceu com aqueles sacerdotes? Eles morreram carregando a arca de Deus, que representava a presença de Deus. Estranho isso, né, irmãos? A pessoa morrer carregando algo que representa a presença do Deus vivo na sua vida, mas eles morreram. E é isso que eu quero trabalhar com você nessa noite. O tema é: não morra carregando a arca. Fala para o seu irmão aí: não morra carregando a arca. Não morra carregando a arca. Por que Hófni e Finéias morreram? Eles não morreram porque cometeram um erro pontual naquele dia. Preste atenção, eles não morreram porque cometeram um erro pontual naquele dia. Eles morreram porque, por causa de um processo de erro e de pecado que estava se manifestando na sua vida todos os dias. Todos os dias. Eles não erraram, eles não morreram porque erraram naquele dia. Eles morreram porque todos os dias eles estavam errando, porque todos os dias eles estavam pecando. E a morte física deles, a morte literal deles, nada mais foi do que a consequência de uma morte espiritual, que estava acontecendo em suas vidas todos os dias, à medida em que eles desobedeciam, negligenciavam a vontade de Deus em suas vidas. E o que eu quero dizer para você nessa noite com isso? Quero dizer que muitas vezes, preste atenção, a morte de um servo, a morte de uma serva de Deus, de forma literal, nada mais é do que a consequência de um processo de morte espiritual que está acontecendo todos os dias, e a pessoa não está olhando com cuidado para essa situação, para esse processo, no sentido de entender que está acontecendo um processo de morte na sua vida todos os dias, que precisa ser parado, e a pessoa ela não para pensar que ela precisa parar aquele processo, senão ela vai acabar morrendo literalmente. E foi isso que aconteceu com Hófni e Finéias. E aí a gente começa a entrar então na história dessas duas pessoas, desses dois personagens bíblicos, que é sobre quem eu quero falar nessa noite. Quem eram Hófni e Finéias? A história deles começa, vamos dizer assim, a ser contada de uma maneira mais enfática no capítulo 2, versículo 12. E quando você lê lá o capítulo 2, versículo 12, diz assim, que Hófni e Finéias eram filhos de Belial. Eram filhos de Belial.
e não conheciam o Senhor, mas estavam lá no templo, servindo a Deus no templo, fazendo sacrifícios em nome de Deus no templo, mas eram vistos pelo Senhor como filhos de Belial, e mais, não conheciam o Senhor. Eu pergunto, irmãos, é possível, será, termos pessoas dentro da igreja, fazendo coisas em nome de Deus, fazendo coisas aparentemente para a glória de Deus, sem conhecer a Deus? É uma pergunta que eu quero deixar no seu coração nessa noite para você pensar. E eu digo para os irmãos que sim, infelizmente é possível as pessoas estarem fazendo coisas para Deus, fazendo coisas em nome de Deus, e muitas vezes sem conhecer intimamente e profundamente o Deus que estão aparentemente servindo. No capítulo 2 diz que Hófni e Finéias, como sacerdotes, eles recebiam os sacrifícios que o povo trazia. E quando as pessoas traziam as carnes para serem sacrificadas, os animais, eles pegavam a melhor parte e deixavam os restos para o Senhor. E aí, quando as pessoas que iam levar os sacrifícios percebiam que eles estavam agindo ou procedendo de modo errado, falavam: mas espera aí, isso não está certo, o melhor é para o Senhor. Eles falavam: não, dê para nós, e se você não der, nós vamos tomar a força. Essa era a atitude de Hófni e de Finéias como sacerdotes. Ou seja, eles extorquiam o povo, eles abusavam da posição que eles tinham, mas o pior ainda está por vir, né? O pior ainda está por vir. A Bíblia diz que, além dessas situações que eles faziam, no sentido de agir de forma egoísta, né? No sentido de buscar o melhor para si e deixar os restos para o Senhor, e muitas vezes agir com violência contra o povo, a Bíblia ainda diz que as mulheres esperavam eles na porta do templo, e aí o texto diz que eles tinham relações com as mulheres à porta do templo. Imagino que não era a porta do templo, imagino que eles saíam com as mulheres e iam em algum lugar e tinham relações sexuais com as mulheres. Ou seja, além do egoísmo, além do abuso de poder, eles também se entregaram à imoralidade sexual. Então a vida deles estava marcada por essas situações, mas eles estavam lá tentando carregar o que, irmãos? A arca. Como que você vai carregar a arca? Como que você vai carregar a presença de Deus vivendo dessa maneira? Então a arca, que representava algo precioso, importante e poderoso, no sentido de atrair a presença de Deus, não funcionou. Não funcionou porque não porque havia um defeito na arca, não porque havia um problema na arca, mas porque a vida daqueles que estavam carregando a arca não dava condição de Deus operar. Porque o poder da arca, irmãos, estava na perfeita fusão de Deus com a vida com a vida daqueles que estão comprometidos com Deus. Então, quando Deus procurou alguém que estava comprometido com Ele, Ele não achou. Ele não achou. Por isso, a presença dEle, o poder dEle, a ação abençoadora dEle não fluiu. Eu quero perguntar para você nessa noite: se Deus procurar alguém comprometido com Deus, nessa noite, neste lugar, Ele vai achar você? Ele vai achar a sua vida? Ele vai achar você como alguém que pode carregar a presença dEle? Ele vai achar em você alguém que pode carregar a arca? Ele vai achar em você alguém que pode carregar a sua presença, para que Ele possa manifestar o seu poder, o seu agir, o seu trabalhar através da sua vida? É uma pergunta que você tem que responder, e que eu tenho que responder também para Deus. Se Deus me procurar hoje, Ele vai me encontrar como alguém que está verdadeiramente comprometido e preparado para carregar a sua presença? E aí, irmãos, eu elenquei aqui alguns motivos que muitas vezes nos levam a sermos pessoas que correm o risco de morrer carregando a arca que é Cristo em nossas vidas. E o primeiro motivo é o seguinte: pessoas que podem morrer carregando a arca são aquelas que se acostumam a desenvolver práticas religiosas com o coração corrompido, que não quer mudar. Vou repetir: pessoas que correm o risco
de morrer carregando a arca de Deus, que é a presença de Cristo na sua vida, são aquelas que se acostumam a desenvolver práticas religiosas com um coração corrompido e que não quer mudar. Hófini e Finéias representam muitas vezes aqueles crentes que agem assim: mas eu estou na igreja, na hora de cantar eu canto, na hora de orar eu oro, na hora de entregar o dízimo eu entrego o dízimo, entrego a oferta, na hora de servir eu sirvo na igreja, na hora de trabalhar eu trabalho, na hora de ouvir a palavra do pastor, mesmo quando o pastor é meio chato e fala umas coisas que a gente não quer ouvir, mas eu estou ouvindo o que ele está dizendo. Na hora de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia. Irmãos, tudo isso é importante, tudo isso nós precisamos fazer. Precisamos estar na casa de Deus, amém, irmãos? Precisamos orar na hora de orar, precisamos louvar na hora de louvar, precisamos ouvir a palavra na hora de ouvir a palavra, mas nada disso vai adiantar se Deus olhar para a sua vida e ver em você um coração corrompido, que não quer ser mudado. Porque tudo que você faz externamente, carregando dentro de você um coração corrompido, se torna hipocrisia, se torna vaidade humana e não devoção a Deus. Então, estar aqui cantando, louvando, fazendo aparentemente aquilo que representa a arca de Deus, porque o louvor, a oração, a palavra, tudo isso junto representa as situações que Deus criou para atrair a sua presença, sim ou não, irmãos? Mas quando Ele olha para você, ou olha para mim, ou olha para cada um de nós e vê um coração corrompido, a presença dele não vem, a presença dele não se manifesta. Por quê? Não porque o problema está na oração, não porque o problema está nos louvores, não porque o problema está na palavra ou na pregação, mas o problema está no nosso coração, está no nosso coração. Então, o que aconteceu? Eles estavam ali com aquele coração corrompido, fazendo tudo errado, fora do templo e dentro do templo, e a presença de Deus não vinha como uma presença abençoadora sobre as suas vidas. E eu quero dizer para você, querido, se você está louvando, cantando, mas carregando dentro de você um coração corrompido pelo pecado, comprometido com o pecado, de nada adianta você estar fazendo tudo que você está fazendo. Sabe por quê? Você está, na realidade, se afastando de Deus dentro da casa de Deus. Você está se perdendo de Deus dentro da casa de Deus, caminhando para o inferno dentro da casa de Deus. Então hoje, como igreja, eu e você precisamos avaliar como está o nosso coração, como nós estamos vivendo na presença de Deus, porque muitas vezes queremos compensar um coração corrompido com práticas religiosas. Para Deus não serve, para Deus não adianta nada, porque Ele não recebe o que a gente oferece, amém, igreja? Ele não recebe os nossos cânticos, Ele não recebe a nossa oração, Ele não recebe a nossa adoração. Lá em Amós trata duro com o povo, diz assim, o Senhor falando através do profeta Amós: diga para o meu povo, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque eu não quero ouvir as suas melodias. Olha que palavra, irmãos. Deus estava enjoado, Deus estava dando náusea em Deus, né? Porque o povo vinha, vestia uma capa de religiosidade, mas estava vivendo uma vida totalmente distante de Deus e da sua vontade. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos e corra diante de mim a justiça. Corra diante de mim a justiça como um ribeiro perene. Ou seja, não tem justiça na sua vida, não há retidão na sua vida. Então, nós começamos muitas vezes a viver um processo de morte espiritual quando nós nos acostumamos a desenvolver práticas religiosas, mas com um coração corrompido que não quer mudar. Ou seja, eu venho para a igreja, eu ouço palavra, Deus me confronta, mas eu não quero
Mudança. Eu sei que eu estou errado aqui, eu sei que eu estou errado ali, mas eu não quero que Deus me mude. Eu não quero que Deus mexa aonde dói, eu não quero que Deus mexa onde incomoda. Então sabe o que vai acontecer? Você vai entrar na igreja e vai sair da igreja do mesmo jeito que você veio. Você vai entrar e vai sair da mesma forma. E o problema não está no culto, o problema não está no pregador, o problema não está no ambiente, o problema está no seu coração. Porque é um coração fechado, Deus não arromba. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entrarei, e com ele cearei, e ele ceará comigo. O Senhor, ele fica batendo na porta do seu coração. Posso entrar para fazer as mudanças? Posso entrar para mexer nessa área da sua vida? Posso entrar para mudar esse pensamento que você tem sobre essa situação? Posso entrar para ocupar uma área maior da sua vida? Se você deixar, ele entra. Se você deixar, ele faz. Mas se você não deixar, simplesmente você continua estagnado na mesma situação, às vezes morrendo espiritualmente todos os dias. E aí você pode correr o risco de morrer literalmente lá na frente. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós queremos servir a Deus com práticas religiosas, mas mantendo dentro de nós um coração corrompido, outra coisa acontece. Nós acabamos vivendo debaixo de uma falsa percepção de aprovação por falta de punição. Não tem aquele crente que ele pensa assim: bom, eu estou fazendo algo errado, mas não morri, né? Não caiu um raio na minha cabeça. Sabe aquela situação? Hoffmann e Finés estavam, irmãos, eles não estavam fazendo pouca coisa de errado, não, era muita coisa. E naquela época, veja bem, você se aproximar da arca de qualquer jeito, a pessoa morria, era fulminada. E o que acontece? Eles lidavam com o culto, eles pegavam o melhor para eles, eles caíam vamos dizer assim, na imoralidade sexual, e estavam ali, dentro do santuário, fazendo as coisas para Deus, e aparentemente nada de errado estava acontecendo. Tipo, não morri, né? Então, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. O nosso engano muitas vezes, irmãos, é achar que o nosso Deus é que nem aquele camarada que fica naquele brinquedinho que tem um jacarezinho, né? Quem já foi no parque de diversão que tem uns montes de jacarezinho que fica abrindo a boca e você fica batendo na cabeça deles? Quem já viu assim? Tem gente que pensa que Deus é assim, qualquer coisa que a gente faz, a gente vai bater na nossa cabeça. Irmão, entenda o que eu vou te dizer. Deus, ele não é obrigado a tratar de imediato o seu pecado. Ele não é obrigado de imediato a trazer uma consequência ruim e negativa sobre a sua vida toda vez que você errar. Agora, não é porque Deus não tratou de imediato o seu pecado que ele não vai tratar o seu pecado. O pecado será tratado. Amém? Vou repetir: o pecado será tratado, mais cedo ou mais tarde, demore o tempo que demorar, o pecado será tratado. Por que Deus, irmãos, ele não trata às vezes de imediato com os nossos pecados? Porque ele é longânimo, porque ele é misericordioso, ele dá um tempo para a gente avaliar os nossos caminhos. Imagina, irmão, se Deus fosse bater em você toda vez que você errasse. Tem pai que é assim, né? O filho, pum, pá, errou, pá, né? Daqui a pouco o filho está cheio de hematoma, né? Porque toda hora, não, Deus não é assim. A gente precisa entender a cabeça de Deus, ou pelo menos tentar entender como Deus age, porque Deus é misericordioso, né? Quantos lembram de Sansão? Sansão era nazireu, irmãos. E um nazireu, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber vinho ou qualquer bebida alcoólica, e ele não podia cortar o cabelo. Um belo dia, depois que Sansão mata um leão, abre o leão, rasga o leão, mói o leão,
e deixa o leão lá. Enfim, passa um tempo, ele passa naquele mesmo local, só estava a carcaça do leão. Ou seja, havia um cadáver ali, sim ou não, irmãos? Era o cadáver de um leão. E aí tinha uma colmeia, enfim, tinha mel dentro do leão. E o que ele foi fazer? Ele foi lá e melzinho no leão. Tinha mel no leão. Ele foi lá e tocou aonde, irmãos? Tocou no cadáver. Tocou no cadáver. Não caiu um raio, não aconteceu nada, né? Estou vivo. Ele continuou. Passou um tempo, ou seja, ele continuou servindo a Deus. Passou um tempo, ele se envolveu com mulheres, festa, bebida alcoólica e tudo mais. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Até que chegou um momento em que ele revelou o segredo sobre os seus cabelos, e os seus cabelos foram cortados. E essa parte me chama muita atenção, irmãos. Quando Sansão, ele tem os seus cabelos cortados, ele está dormindo, ele acorda, ele diz: eu me livrarei dos meus inimigos como antes. Mas o texto diz, ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Irmãos, chega uma hora em que Deus ele fica esperando as nossas atitudes de arrependimento. Ele fica esperando que a gente olhe para o processo de morte espiritual que está acontecendo na sua vida, e a gente se toque e fala: peraí, eu preciso parar esse processo, eu preciso me arrepender, eu preciso parar com isso. Deus foi tolerante comigo até agora, mas eu não posso agora ficar abusando do Senhor. Irmãos, porque Deus não é um velhinho ranzinza que tem lá uma clave na mão e ele vai ficar te batendo na hora que você peca. Irmãos, Deus não é assim. Deus, Ele ama a tua vida, amém? Ele ama você de todo o coração. E a única coisa que Deus muitas vezes espera de você e de mim é que nós tenhamos responsabilidade para com a vida que Ele nos deu e para com a salvação que Ele nos deu, porque essa salvação custou muito caro, custou o sangue de Jesus numa cruz. E Ele espera que nós cuidemos com responsabilidade dessa salvação. Por quê? Porque Jesus na nossa vida representa a presença dele em nós, representa a presença dele conosco, e nós temos que cuidar para que a presença dele não se afaste de nós, como se afastou de Sansão. O que aconteceu com Sansão? O Espírito Santo de Deus saiu, e o que veio? Tristeza, dor, cegueira espiritual, seus olhos foram perfurados, fracasso, morte. Por quê? Porque ele não parou enquanto era tempo. Talvez Deus esteja falando com pessoas aqui, pare enquanto é tempo. Você está morrendo espiritualmente. Todo mundo está te vendo louvar, todo mundo está te vendo cantar, todo mundo está te vendo fazer práticas religiosas, mas eu conheço o teu coração, negão. Eu conheço o teu coração. Eu sei que aí dentro desse coração tem corrupção, e está na hora de você se render, está na hora de você se arrepender, está na hora de você reconhecer que eu sou Deus e você é meu servo. Porque muitas vezes, irmãos, Deus está vendo as coisas acontecerem, mas Ele está dando um toque, Ele está permitindo que a gente perceba os nossos erros e a gente pare um processo antes que Ele nos leve para o final do processo de morte, como aconteceu com Hófni e com Finéias. Irmãos, quando nós começamos a querer compensar um coração corrompido com práticas religiosas, nós começamos a dar a Deus os restos e pegamos para nós o melhor, que foi o que Hófni e Finéias fizeram. Eles pegavam o melhor para eles e davam para Deus os restos. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: Deus não é Deus de resto. Deus não entrou na sua vida para receber restos. Deus não entrou na tua vida para ser aquele que vai receber restos daquilo que você pode entregar.
Ou você entrega o melhor, ou você não entrega. Porque Ele entregou por você o melhor que Ele tinha. Ele entregou Jesus. E hoje Ele tem a condição de esperar que eu e você demos a Ele o melhor. Então, não dê para Deus o resto do seu tempo. Não dê para Deus o resto da sua devoção ou da sua dedicação. Não dê para Deus o resto dos seus recursos materiais. Depois você pega tudo que você recebeu, aí você vai ver o que sobrou para dar para Deus. Irmãos, não é assim. A Bíblia diz: trazei as primícias. Primícias são primeiros frutos, primeira coisa. É fácil falar que Deus tem o primeiro lugar na minha vida. Se eu perguntar assim para várias pessoas aqui que estão aqui: Deus tem o primeiro lugar na sua vida? Está, pastor. É aí na hora de você entregar para Ele o que Ele precisa receber. Ele está em primeiro lugar. Você consegue. Você não tem que provar para mim isso. Você tem que provar para Ele. Porque a prestação de contas, irmãos, no final de tudo, não é com o pastor Gaudilei. Graças a Deus. Porque eu também sou um prestador de contas. Eu também vou estar na fila lá. A prestação de contas será diante do Senhor. Ele avalia todos os dias o nível de generosidade, o nível de fidelidade, o nível de entrega que está dentro de nós. Se o que nós realmente estamos fazendo está demonstrando que Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Então você tem que ter essa consciência e essa reflexão, porque é com Deus. Não é comigo, é com o Senhor, que conhece os nossos corações. Então, quando nós começamos a viver uma vida onde a gente quer compensar um coração corrompido com práticas religiosas, muitas vezes nós abusamos do poder, do prestígio e do privilégio que nós recebemos. Porque quando nós recebemos a honra de servir a Deus, por exemplo, quando você canta aqui, ou quando você prega aqui, ou quando você ensina numa sala de aula, você passa a ter prestígio e privilégio diante das pessoas, sim ou não, irmãos? As pessoas começam a te dar prestígio, a te dar privilégio, né? E Hófine e Finéias tinha tudo isso, só que eles abusaram do prestígio que eles tinham, do privilégio que eles tinham. Eles acharam que eles podiam fazer tudo o que eles quisessem fazer. E isso muitas vezes pode ser a tentação do nosso coração. Eu estou num lugar de destaque, eu posso fazer as coisas do jeito que eu quiser, eu posso de repente não fazer como as pessoas esperam que eu faça. Enfim, eu começo a fazer as coisas de uma maneira que eu me beneficio e deixa as pessoas de lado. Então isso é perigoso na vida de um crente, né? E hoje nós vemos pessoas abusando muitas vezes do prestígio, do privilégio, do poder que receberam da parte de Deus, porque recebem da parte de Deus para servir a Deus, amém, irmãos? Mas de repente começam a usar isso para servir a si mesmos. Aí o homem se torna maior do que o Deus que ele diz que serve. E hoje, infelizmente, no ambiente da igreja, isso tem acontecido em muitos lugares. Então nós temos que entender que enquanto nós estamos fazendo a vontade de Deus e usando o prestígio, o privilégio, o poder que Deus nos deu para servir, Deus nos abençoa. Mas quando nós usamos o poder, o privilégio que Deus nos deu para fazer o que nós queremos, Deus tira de nós o que Ele nos deu. Porque o mesmo Deus que dá, Ele também pode tirar. E foi isso que Ele fez com Hófine e Finéias. Ele tirou tudo, inclusive a vida deles no campo de batalha. Então essa mensagem, ela tem que trazer um alerta para o nosso coração. Um alerta sobre como eu devo pensar e viver a vida cristã no sentido de carregar a presença de Deus, que é a presença de Cristo na minha vida. A última situação decorrente de querer viver uma vida onde eu estou querendo encobrir
um coração corrompido com práticas religiosas, é a situação de perder a sensibilidade espiritual e não sentir tristeza, nem constrangimento, nem arrependimento algum por estarmos no altar, tendo consciência de que estamos no pecado. Porque eles estavam onde, irmãos? No altar. Eu poderia hoje dispensar toda a igreja aqui e falar só com o pessoal do altar agora, né? Por quê? Porque Hófni e Finés representavam pessoas que estavam onde? No altar, servindo a Deus no altar, fazendo a vontade de Deus no altar, mas em pecado, fazendo tudo para Deus, mas em pecado, sem sentir tristeza, sem sentir constrangimento algum, por estar fazendo algo sério, algo importante, mas em pecado. E eu quero, irmãos, lembrar aqui de um testemunho de um pastor lá do Ministério Mevan. O Ministério Mevan, ele tem como presidente o apóstolo Luiz Hermínio. Quem conhece o apóstolo Luiz Hermínio? Homem de Deus, né? E esse pastor Edson Lapa, ele disse que foi feita uma pesquisa com 6.000 pastores no período de 30 dias. E descobriu-se que 40% desses pastores estavam vendo pornografia durante 30 dias de forma costumeira. Ou seja, não eram simples crentes que estavam no banco, era quem estava no altar. Irmãos, pornografia é pecado? Amém? Ah, pastor, mas pornografia hétero, não tem pornografia hétero, nem homossexual, não existe pornografia do bem. Ah, pastor, mas sabe, às vezes eu preciso ver alguma coisa para apimentar a minha relação sexual com a minha esposa. Eu vou dizer uma coisa para você: se você precisa de pornografia para apimentar a sua relação sexual com a sua esposa, está faltando amor no seu coração pela sua parceira. Está faltando amor no seu coração pela sua parceira, pela sua mulher. E eu vou mais longe. Se você vai para a cama com a sua mulher, essas coisas que eu estou falando hoje, geralmente não se fala em púlpito, mas Deus mandou eu falar. Se você vai para a cama com a sua mulher, e no momento do ato sexual, você começa a pensar numa mulher que você viu na tela de um computador, ou você começa a imaginar uma mulher que trabalha com você, que é sua companheira de trabalho, e você está ali, naquele momento, tendo aquela relação, mas pensando em outra pessoa, você está cometendo um adultério espiritual na sua cama com a sua mulher. E mais, você está enganando a sua mulher, levando ela a pensar que o prazer que você está tendo é ela que está te dando, quando na realidade você está usando o corpo dela para ter prazer com alguém que está na sua mente. E por que a gente tem que falar essas coisas? Porque Deus, irmãos, está cansado de muitas vezes ver o pecado dentro da igreja dele e não ser tocado. Porque Deus, irmãos, Ele quer que a gente se desperte para o fato de que muitas vezes nós estamos perdendo a visão do que é servir a Deus de verdade, porque muitas vezes nós estamos na casa dele, declarando um monte de coisas para ele, mas com o nosso coração corrompido, com os nossos pensamentos corrompidos, e Deus não quer mais isso. Por quê? Porque Jesus está voltando, porque o Rei está às portas, e Ele não virá para buscar uma igreja corrompida, não virá para buscar uma igreja que vive de fachada, não virá para buscar uma igreja que vive por fora uma coisa e vive por dentro uma outra, totalmente contrária. Ele vai vir para buscar uma igreja santa, comprometida com a sua palavra, comprometida com a sua vida, que está carregando a arca que é a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é Cristo, amém, irmãos? Então nós precisamos parar para pensar nisso, porque isso é sério e é algo que é vital para a reflexão do povo de Deus nos dias atuais.
Irmãos, Hófni e Finéias, eles morreram carregando a arca, porque eles tiveram um pai frouxo e negligente na hora de corrigi-los. Vou repetir, eles tiveram um pai frouxo e negligente na hora de corrigir. Quando você vai para o capítulo 2, do versículo 25 em diante, por ali, você vai ver um diálogo muito sério de Deus com Eli, com o sacerdote Eli. E Deus manda um profeta lá falar com Eli. E o profeta chega lá e diz o seguinte: Deus mandou dizer para você que você se comprometeu mais com seus filhos do que com ele. Na hora que você tinha que escolher fazer a vontade de Deus e a vontade dos seus filhos, você preferiu fazer a vontade dos seus filhos. Na hora que você tinha que corrigir os seus filhos, você passou a mão. Tinha que corrigir, mas você não corrigiu. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão: ser pai e ser mãe é uma responsabilidade muito grande, porque nós formamos a conduta dos nossos filhos, nós formamos a moralidade dos nossos filhos, nós formamos, irmãos, o entendimento dos nossos filhos em relação à sua vida espiritual. E isso é muito sério. E eu ouvi algumas frases que me chamaram a atenção, e eu anotei aqui. Diz assim, falando de pais que não corrigem, de pais que agem com frouxidão em relação à vida dos seus filhos, pais que cedem, criam filhos que não respeitam ninguém. Pais que cedem, criam filhos que não respeitam ninguém. Sabe aquela criança que afronta adulto, xinga adulto? Não sei se aqui no Brasil existe, né? Pode ser que esteja falando de algo que aconteça em outro país. Mas isso é fruto da frouxidão de quem, irmãos? Dos pais. Imagina eu, irmãos, na minha época, se eu afrontasse um adulto, criança, com 7, 6, 8 anos, irmãos, o laço comia forte. Irmãos, eu apanhava de mangueira. Se meu pai tivesse vivo hoje, ele era preso, mas não me fez mal nenhum. Eu estou bem, estou vivo, aprendi a respeitar meus pais, aprendi que errar dói, desrespeitar pai e mãe dói, aprendi, irmãos. E hoje em dia não há limite para meninada, todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, hora que quer. Outra frase que me chamou a atenção: pais frouxos geram filhos rebeldes, pais frouxos geram filhos inseguros, pais frouxos geram filhos mimados, pais frouxos geram filhos sem limites. Filhos sem limites são aqueles que saem botando fogo em índio na rua, né? Não sei quantos lembram aí que já teve esses casos aí no passado. E você vai ver, é filho de gente que tem dinheiro, é filho de gente que tem educação, é filho de gente que tem condições financeiras, mas não teve firmeza de um pai que o corrigisse. Deu tudo. Você quer? Toma. Irmãos, tudo tem que ter limite. Você vai numa sorveteria, por exemplo, tem lá 20 sabores de sorvete. Aí você chega lá, você fala: posso provar? A mulher fala: pode provar 3. Não, mas eu quero provar 20. Não, mas a regra da casa é 3. Você vai rolar lá no chão, espernear, porque você quer experimentar 20 sabores? Não, você vai ter que acatar os limites que foram impostos. A gente sabe entender o limite de uma sorveteria que diz que você só pode provar 3 sabores e você respeita isso? Como que você não ensina o seu filho que ele tem horário para pegar em celular, horário para estudar, como se portar dentro da casa de Deus, né? Como estar dentro da casa de Deus, como respeitar os mais velhos? Então essas coisas nós precisamos entender que se nós não fizermos, amanhã ou depois nós vamos colher as consequências, e não serão boas.
Porque a palavra de Deus para Eli foi o seguinte: porque você aliviou demais para os seus filhos, eu serei obrigado a matá-los. Foi isso que Deus disse para Eli: eles vão morrer no campo de batalha. No capítulo 2, Deus já tinha anunciado antecipadamente a morte deles, que aconteceu no capítulo 4. Então, antes de chegar um capítulo 4 na sua vida, olhe para o capítulo 2, receba o despertamento, liga a luz de alerta, né? Então a morte chegou no capítulo 4, mas ela foi prenunciada no capítulo 2. E Deus disse mais: vocês são da tribo de Levi, eu escolhi vocês a dedo para conduzir as obras dentro da minha casa. Eu escolhi vocês, dei uma honra a vocês, porém eu estou cancelando isso. Ninguém da sua casa, da sua linhagem, jamais pisará os meus átrios. Deus cancelou um propósito que ele tinha com uma família inteira, por causa de questões que poderiam ter sido resolvidas dentro de casa, que poderiam ter sido trabalhadas dentro de casa. Diz que a gente tem que trabalhar o pepino enquanto ele está nascendo, né, irmãos? É de pequeno, né, que se trabalha o pepino, para ver aonde, que direção que ele vai tomar. Então as nossas crianças, elas são muito espertas, irmãos. Eu olho aqui para a criançada que tem na igreja, eles são muito ligeiros. Eles pegam as coisas assim, coisas que vocês, eu, estão lá atrás, eles já estão lá na frente. Nós temos que ser mais ligeiros do que eles. Nós temos que nos antecipar a essas situações. Irmãos, Hófni e Finéias morreram carregando a arca, porque eles estavam na igreja amando mais o mundo do que a Deus. Ou seja, eles estavam no ambiente de culto, eles estavam no ambiente de adoração, mas o coração deles estava lá fora. O coração deles estava comprometido com as coisas de fora. Como que você está aqui dentro? Então não basta você estar dentro da igreja, o seu coração tem que estar aqui também. Porque tem muito crente que vem na igreja e não espera a hora de acabar o culto, porque tem o show da vida, tem o Netflix, tem a Copa do Mundo, tem isso, tem aquilo, tem mil coisas, está pensando já no dia de amanhã, mas as coisas precisam ser ajustadas com Deus hoje. Isso a gente deixa de lado. Deus, ele não quer você de corpo presente, ele quer você de coração inteiro na presença dele. Amém, igreja? Deus, ele não quer apenas você sentado numa cadeira, fingindo que está levando as coisas a sério. Deus, ele quer o seu coração para ele. Então essa palavra aqui, irmãos, ela não é fácil de entregar, mas ela é necessária. Ela é necessária porque a gente precisa ser mexido nas áreas da nossa vida onde a gente está acomodado. Porque a acomodação, ela entra, a gente não percebe. A gente só começa a perceber porque está vendo que a gente está orando menos, que a gente está tendo menos vontade de estar na igreja. Alguma coisa está acontecendo, mas não sei nem o que é. Eu sei: esfriamento espiritual, distanciamento de Deus. O seu coração está começando a se enamorar mais pelas coisas de fora do que pelas coisas de dentro. E nós temos que cuidar do nosso coração, porque senão a gente vira um crente religioso e não um crente espiritual. A gente se torna aquele cumpridor de regras, está na igreja na hora que tem que estar, mas num domingo à noite, só, muito malemar, né? E a gente acha que está bom demais. E não está, irmãos. Não está. Nós precisamos mudar, muitas vezes, as coisas na nossa vida. Irmãos, eles estavam na igreja, mas fora da igreja eles eram alvo de crítica, julgamento, condenatório do povo devido ao seu mau testemunho. As rodinhas que tinham lá, quando eles se reuniam, eles ficavam falando dos filhos de Eli, de Hófni e Finéias, de tudo que eles faziam, da imoralidade deles. Eles estavam na boca do povo. Eles falavam constantemente de Hófni e de Finéias, porque eles estavam fazendo o que era mal, o que era errado, o que era indevido. E eu quero perguntar para você: quando as pessoas falam de você, presta atenção, quando as pessoas falam de você,
pela postura que você tem no seu trabalho, aonde você passa, as pessoas estão falando bem ou estão falando mal de você? Como está o seu testemunho? Como está a imagem da sua espiritualidade diante das pessoas que conhecem a sua vida, que conhecem a sua rotina de vida? Elas param para falar bem ou param para falar mal? Hófini e Finéias, eles não se preocuparam com o seu testemunho, né? E isso escandalizou o coração de muita gente. Muitas pessoas que iam entregar o sacrifício começaram a não querer entregar mais, porque sabiam que eles estavam fazendo tudo de errado, e Deus estava vendo. E isso doía no coração de Deus. Irmãos, eu lembro de uma irmã que ela comentou uma vez, acho que foi na segunda igreja isso ainda, que ela estava evangelizando num bairro e tal. Ela sabe aquela pessoa que vai em busca das almas perdidas mesmo? Ela foi, bateu palma numa casa, a mulher saiu, atendeu, ela ministrou a palavra, ministrou o plano da salvação, a mulher aceitou Jesus, estava tudo mil maravilhas, separaram para tomar um tereré, estava tudo maravilhoso, até o momento em que a mulher perguntou: mas qual é a igreja que a senhora congrega? Ela falou: eu congrego na igreja tal. Sério? Então a nossa conversa parou por aqui, acabou. Ah, mas por quê? Não, porque nessa igreja tal tem um rapaz que veio aqui, namorou a menina aqui que é minha vizinha, engravidou ela, deixou ela grávida, foi embora, e ele é dessa igreja. E se ser crente é agir desse jeito, eu não quero ser crente não. Aí eu pergunto para os irmãos, ela olhou para onde? Para o testemunho daquela pessoa. E o testemunho daquela pessoa serviu para ela se afastar de Deus, da igreja. Um testemunho conta muito. O teu testemunho conta muito aonde você está, né? A maneira como você age, a maneira como você faz as coisas lá fora revelam quem você é aqui dentro. Amém, irmãos? A sua vida lá fora tem que revelar quem você é aqui dentro, como alguém que está carregando a presença de Deus na sua vida. Em último lugar, irmãos, eles estavam na igreja, mas fora da igreja eles andavam com más companhias, se deixando influenciar pelo erro. Tem uma frase que diz: me diga com quem andas, eu te direi quem tu és. Muito do que a gente é está relacionado com as pessoas com quem nós caminhamos, porque nós somos influenciados pelas nossas amizades, sim ou não, irmãos? Então nós precisamos ter cuidado de saber com quem nós estamos andando, porque tem pessoas que elas vão te levar para longe de Deus, e tem pessoas que vão te levar para perto de Deus, e você tem que saber, né? Eu, irmãos, quando trabalhava secularmente, eu recebia convites para sair em muitos momentos com muitas pessoas que a gente era companheiro de trabalho, mas depois nós vai falar: não tem como, não dá, porque nós não falamos a mesma língua, né? E então não tinha como eu estar presente em muitas situações, e muitas dessas situações aconteceu na sexta-feira, que eu tinha culto na igreja. Eu falava: não posso, porque eu tenho um compromisso com Deus na minha igreja. E muitas dessas pessoas saíram, se afastaram, né? Fizeram coisas que não deviam, e se eu tivesse junto, poderia estar me deixando influenciar também. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, sentar na roda dos escarnecedores significa ficar à vontade. Quando você vai estudar o texto de uma maneira mais profunda, esse sentar na roda dos escarnecedores significa relaxar, estar à vontade no meio da zombaria, estar à vontade no meio daqueles que estão escarnecendo e zombando de Deus, das coisas de Deus. E muitas vezes é isso que o diabo quer, que você fique à vontade, que você fique relaxado, que você fique à vontade num ambiente onde tudo de errado está acontecendo, porque daqui a pouco, quando você menos perceber, você pode estar fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo.
Pedro negou a Jesus quando ele estava sentado na roda dos escarnecedores. Ali ele negou Jesus pela última vez. Foram 3 vezes, mas a última foi quando ele se assentou na roda dos escarnecedores. A minha pergunta para você é: quem são as pessoas com quem você está se assentando? Quem você está escolhendo para se assentar do seu lado? Quais são as pessoas com quem você está se assentando para falar de coisas sérias e importantes relacionadas a Deus? Então, se você tem pessoas que são amigas de Deus, cola nelas. Amém, irmãos? Porque essas pessoas vão te levar para perto de Deus. Cola em quem está colado com Deus. Cola em quem está ligado com Deus. Porque assim, você e essas pessoas vão carregar a presença de Deus aonde você for. Aonde você for, a presença de Deus vai com você. Você vai trabalhar, a presença de Deus vai com você. Você está no trânsito, a presença de Deus está com você. Você vai enfrentar um problema, a presença de Deus está com você. A arca, Jesus, está com você e você vai vencer, porque a presença de Deus te fará vencer. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor.